Bom dia, pessoal do segundo ano do ensino médio do Colégio Vilma Carolina de São Manuel. Tudo bem? Estão, vamos dizer assim, assimilando o uso da vírgula, que é tão importante naquela primeira passagem que nós demos. Talvez fazendo a sua redação você já tenha percebido algumas situações que causavam dúvida e que agora vocês estão sabendo como resolver. Hoje nós vamos para a segunda parte dessa aula, que é a vírgula no período composto. Então, não apenas entre sujeito, predicado, verbo, objeto, adjunto, complemento, mas sim nas orações. Como que ela vai ser utilizada, separando ou não orações. Então, primeiramente, o caso das orações subordinadas substantivas. Vejam bem, ó, em vermelho aqui, ó, não se separa por vírgula a oração principal de uma oração subordinada substantiva, seja ela subjetiva, objetiva direta, objetiva indireta, predicativa, completiva, nominal, tá? A única exceção é exatamente a apositiva. Por quê? Se eu não separo o sujeito de predicado, verbo transitivo direto de objeto direto, verbo transitivo indireto de objeto indireto, nome de adjunto, nome de complemento, então, automaticamente, as subordinadas substantivas se encaixam aqui. Elas são sujeito, objeto direto, objeto indireto, complemento nominal ou predicativo do sujeito. Portanto, a resposta é não. Não se separa, não se coloca vírgula para separar oração principal da oração subordinada substantiva. Vejamos o exemplo. Seria necessário que todos colaborassem para a recuperação do meio ambiente. Seria e colaborassem. Temos aqui dois verbos. Seria, colaborasse. Aí a pergunta, o que seria bom? Oração principal. A outra que a completa. Que todos colaborassem para a recuperação do meio ambiente seria o sujeito de seria necessário. Isso seria necessário. Subjetiva. Portanto, a resposta é não. Esta vírgula aqui é errada. Não pode acontecer. A mesma coisa, ele disse que todos estavam esperançosos com a vacina. Disse o quê? Verbo transitivo direto de objeto direto? Não. Certo? Ele gostaria de que todos se vacinassem. Gostaria, vírgula, de que? Não. Não pode. Subordinada substantiva não se separa pela vírgula da oração principal. A única exceção seria a subordinada positiva, que vem separada pelos dois pontos, na maioria das vezes, mas que às vezes pode estar separada pela vírgula como se fosse um aposto, né? Um aposto explicativo, tá bem? Segundo tipo, oração subordinada adjetiva. Nós sabemos que existem dois tipos de adjetiva. A restritiva, que particulariza, que especifica, que tem a função de adjunta de nominal. E a explicativa, que generaliza, que vai ter a função de aposto explicativo, vírgula, vírgula. Então, aqui, a vírgula, ela é categórica para explicar se se trata de uma restrição ou de apenas uma explicação. Não. Função de adjunta de nominal sem a vírgula. Os temas, vírgula, que entrarão no vestibular, vírgula, foram analisados. Não são todos os temas que foram analisados, só os que entrarão no vestibular. Ela especifica, portanto, essa vírgula não pode acontecer. Se ela acontecer, ela muda totalmente o sentido da frase, certo? E a explicativa? A explicativa, sim. Por quê? Porque ela vai ter função de aposto explicativo, e o aposto explicativo, ele vem sempre isolado pela vírgula. Vírgula antes, vírgula depois, certo? Então, agora eu vou apagar a lousa, trocar a lousa para fazermos o exemplo
da explicativa, ok? Continuando, ó, o exemplo, então, da oração subordinada adjetiva explicativa. O Brasil, vírgula, que é um país de grandes recursos naturais, vírgula, não consegue um avanço significativo. Então, aqui só vai contar uma característica de Brasil, só está explicando um dado de Brasil. Não existem vários Brasis e só um que apresenta essas características. Então, a adjetiva explicativa, ela vem funcionar como se fosse um aposto. É como se não tivesse o que é o Brasil, vírgula, um país de grandes recursos naturais, vírgula. Aí a gente enxergaria direitinho o aposto aí explicando sobre o Brasil. Então, no caso da adjetiva explicativa, vírgula, obrigatória. Certo, pessoal? Número 3. E as adverbiais, como é que ficam? Elas têm função de adjunto adverbial. Então, o que vai acontecer? A mesma regra do adjunto adverbial. Vejamos o exemplo. Embora a situação fosse complexa, vírgula, conseguimos encontrar uma solução. Embora ela fosse complexa, nós vamos ter uma oração subordinada adverbial concessiva. Então, o que nós temos? Sempre que a oração adverbial vier antes da oração principal, vírgula obrigatória. Vale a mesma coisa que para reduzida. Então, eu chamo a atenção, ó. Se ela vier antes da oração principal, sim, tenho que colocar a vírgula. E se ela vier depois, conseguimos encontrar uma solução, embora a situação fosse complexa. Vocês é que escolhem. É uma vírgula opcional. Se for para julgar certo e errado, com a vírgula está certo e sem a vírgula está certo também. Agora, se for o primeiro caso, não. Essa vírgula é obrigatória. Se ela não estiver, vamos ter que colocar, tá certo? É uma vírgula que eu corrijo sempre na redação. Quando desloca a oração subordinada, seja ela desenvolvida ou seja ela a reduzida, e se esquece de que tem que colocar a vírgula, tá? Então, antes, vírgula obrigatória, depois, vírgula opcional. Vocês escolhem se querem fazer uma pausa ou não. Conseguimos encontrar uma solução, vírgula, embora a situação fosse complexa. Ou então você vai falar assim, conseguimos encontrar uma solução, embora a situação fosse complexa. Fazer essa pausa ou não fazer essa pausa é uma escolha de vocês, tá? E na oração reduzida, como que vai acontecer? Exatamente as mesmas regras. Se for uma substantiva, vírgula proibida. Ele comentava o quê? Estar apto para quê? Para dirigir. Eu não posso separar o objeto direto, objetiva direta, e eu não posso separar a completiva nominal. Então, aquilo que valeu para a substantiva, vale também para a substantiva reduzida de infinitivo, certo? E no gerúndio, encontrei pessoas comentando a crise. Encontrei pessoas as quais comentavam a crise. Então, é uma adjetiva restritiva, não tem por que colocar a vírgula. Estando apto para o cargo, vírgula, deverá ser escalado. Para o jogo, aliás, estando apto para o jogo, vírgula, deverá ser escalado. O que eu tenho aqui? Porque está apto, ele vai ser escalado. Eu tenho uma causal reduzida de gerúndio e aqui a oração principal. Como eu tenho aqui uma adverbial, a mesma regra. Se ela vier antes da oração principal, vírgula. Se ela vier depois, vírgula opcional, certo? Então, as mesmas regras anteriores valem para as reduzidas. Se for substantiva, não. Se for adjetiva restritiva, não. Se for adjetiva explicativa, sim. Se for adverbial, antes da principal, sim. Depois da principal, facultativa. Vocês é que decidem. Certo, pessoal? Então, nós vamos trocar a lousa agora para vermos
como fica a situação nas orações coordenadas. Agora vamos lá, vendo como fica na coordenação, tá? Se forem coordenadas assindéticas, as coordenadas assindéticas, elas correspondem a ações enumeradas. Fez isso, fez isso, fez isso, fez isso. Então, vírgula, sim. Os torcedores chegaram, vírgula, encontraram seus lugares, vírgula, assistiram à partida. Então, são vários elementos enumerados em ações enumeradas nas coordenadas assindéticas. Então, sim, elas vão ser separadas pela vírgula. Se elas forem sindéticas, sim também. No caso das adversativas, mas, porém, todavia, contudo, entretanto, no entanto, vírgula antes. As alternativas, antes do ou, vírgula. As conclusivas, antes do logo, do portanto, do por conseguinte, do assim, dessa maneira, vírgula. Antes das explicativas, pois, o que, o porquê, sim. Então, todas elas recebem vírgula antes da oração, da conjunção, que a gente já viu no outro dia. E no caso do o E é a única exceção. O E ele exige uma leitura mais cuidadosa. Se o E tiver o mesmo sujeito, não. Os alunos assistiram à aula, vírgula, e fizeram os exercícios? Não, essa vírgula não existe. Por quê? O sujeito é o mesmo. Os alunos assistiram, os alunos fizeram. Então, quando o E estiver ligando orações que contenham o mesmo sujeito, o E aditivo, não coloca vírgula. Mas, se forem sujeitos diferentes, sim. Os alunos assistiram à aula, vírgula, e o professor esclareceu as dúvidas. O sujeito aqui, os alunos. O sujeito aqui, o professor. Então, nesse caso aí, nós vamos pôr a vírgula porque são sujeitos diferentes, tá? E o E tiver valor de mas, se ele tiver valor adversativo, embora ele seja E, ele não está somando, ele está opondo. Por exemplo, os alunos assistiram à aula, vírgula, e não fizeram os exercícios. Então, assim, assistir à aula e não fazer exercício não são coisas que se agregam, são coisas que se opõem. Então, o que a gente tem aqui? Um E com valor de mas. Neste caso aqui, sim para a vírgula, certo? E no caso dele ser um polissíndeto é a repetição do E, intencional do E. Sim também. E fala, e chora, e argumenta. Então, você tem aqui várias vezes o E repetido, então ele vem separado pela vírgula. Certo, pessoal? Então, agora nós fechamos o estudo da vírgula. Vamos torcer para que vocês entendam e para que vocês apliquem isso quando vocês vão escrever, não só na redação, mas também nas respostas discursivas. Que no vestibular também as discursivas, elas vão ser avaliadas de acordo com o nível linguístico. Se o aluno escreve tudo errado, pontua tudo errado, compromete o sentido, compromete a fluência e compromete a resposta. Então, vamos prestar atenção. De hoje em diante, vou avisar o Marcel que vocês estudaram vírgulas e que agora ele pode cobrar com mais critério esse assunto de vocês, tá certo? Eu ainda não tenho os dados se vocês receberam as apostilas ou não. Então, nós decidimos o exercício no dia da aula, tá? Se vocês estiverem com a apostila, vamos trabalhar a apostila. Se não, nós vamos preparar a folha extra, que nem nós fizemos a semana passada. Tudo bem? Então, um bom trabalho para vocês. Vamos dizer assim, uma boa semana. Nós estamos nos vendo logo em seguida na aula ao vivo. Qualquer dúvida que tenha ficado, vocês poderão perguntar. Este assunto é muito importante. Ele é cobrado na redação, ele é cobrado nas questões discursivas e ele é cobrado em forma de
primeira fase no teste e segunda fase na dissertativa, para você pontuar, para você explicar, para você corrigir. Então, é um assunto muito importante. Em todo conteúdo de prova, de vestibular, de prova de concurso, sempre está lá pontuação, tá bem? Agora, na semana que vem, a gente vai ver os outros pontos, 2 pontos, ponto e vírgula, o travessão, as aspas, as reticências. Aí, então, é uma outra aula que nós vamos ver os outros sinais de pontuação. Certo, pessoal? Até daqui a pouco, quando nós formos nos encontrar, tá? Beijo para vocês. Tchau, tchau.